Você sabe exatamente o que precisa fazer, mas você não faz e continua repetindo padrões que te fazem infeliz e se martirizando por isso. E a fenomenologia explica o seu problema e eu vou te mostrar como nesse vídeo. Na descrição você encontra o mapa mental e o resumo em tópicos. Fica aqui comigo porque é conhecimento e é poder. Hoje eu vou apresentar para você a fenomenologia e eu vou apresentar o método fenomenológico existencial. Esse vídeo não vai ser um vídeo teórico. A ideia é você entender como a fenomenologia pode te ajudar com questões fundamentais da sua existência. Então, eu vou explicar de forma simples o que é a fenomenologia e o método fenomenológico existencial. Vou te dar algumas dicas para que você possa entender se ele pode te ajudar, se ele é para você, e caso ele possa te ajudar, como é que você vai se beneficiar dele. Primeiro, precisamos entender o que raio é fenomenologia. A fenomenologia é um convite para vermos o mundo sem filtros. O que isso significa? Até então, aqui nesse canal, eu falei sobre comportamentos e eu expliquei alguns comportamentos humanos e fenômenos do comportamento que nós todos seres humanos temos em comum, como, por exemplo, a dissonância cognitiva, a psicologia das massas e a semiótica. Mas agora a gente vai mergulhar um pouco mais fundo. O que que eu quero dizer? A partir de agora, desse vídeo e a partir de agora no canal, nós vamos ir um pouco mais além. Nós não vamos apenas estudar comportamentos ou apenas modelos ou receitas para mudar comportamentos, como as soft skills. Mas também a gente vai começar a entender e estudar o que que está por trás dos comportamentos. Por que que eu faço A e eu não faço B? Isso a gente vai conseguir usando a fenomenologia como apoio e como suporte. A espinha dorsal da fenomenologia é a epoké. Epoké é um termo grego que significa algo como suspensão. E ele seria a suspensão ou abstenção de julgamentos diante de um fenômeno qualquer. Mas como assim? Essa palavra epoké foi apropriada ali pelo Edmund Husserl, um filósofo e matemático alemão, o fundador da fenomenologia. Esse carinha é o nosso convidado especial de hoje e ele é quem vem explicar para a gente como é que acontece a epoké fenomenológica. Para Russell, a suspensão dos julgamentos e das nossas crenças é exatamente o oposto da atitude natural que nós temos diante das coisas. A nossa atitude natural é a de julgar, é a de taxar, a de categorizar. O oposto disso seria suspender essas crenças e esses julgamentos pré-concebidos, porque só através dessa suspensão nós conseguimos acessar a experiência pura da nossa consciência. Inexoravelmente, para começarmos a aplicar o método fenomenológico, nós precisamos começar a suspender os nossos julgamentos. Isso significa que não vamos julgar o certo e o errado, vamos apenas observar o que se revela quando fazemos determinadas perguntas. Que perguntas? Veremos muito em breve. Fique aqui comigo que hoje o conteúdo tá incrível. Esse é um conteúdo que você não vai encontrar em nenhum lugar dessa internet, dessa maneira visualmente embalada. Então, é um presente meu para vocês e vocês vão entender já já por que que esse presente está acontecendo e qual é o sentido de eu falar disso aqui nesse novo momento do canal. Mas antes, eu preciso mostrar alguns sintomas para você saber. Você precisa da fenomenologia? A fenomenologia é para você? Ela vai te ajudar? Então vamos ver alguns sintomas aqui de que você sim precisa da fenomenologia. Você sente que tem vivido no piloto automático? Você fica rolando a sua tela eternamente do celular, nas redes sociais, na Netflix? Você sente preguiça de viver, de sair, de se relacionar, de ir trabalhar? Uma preguiça que, assim, surge em todos os campos, né, não é aquela preguiça: "Ah, tô com preguiça aqui num sábado à tarde, vou ficar no meu cantinho", não, é uma preguiça que está sempre lá, é uma preguiça contínua, né, uma falta de vontade, de motivação para fazer as coisas. Esses seriam 3 sintomas cabais de que a fenomenologia
é para você e ela pode te ajudar. Outros sintomas comuns eu trouxe aqui, como os relacionamentos superficiais ou vazios, sem sentido, ansiedade, isolamento, se você procrastina, se você sente uma desconexão com a vida, com os outros, se você sofre de vício em apostas, vício em bets, em álcool, em substâncias lícitas ou ilícitas, vício em redes sociais, vício em atividades carnais, vício até mesmo em trabalho. Então, se você se identifica com qualquer um desses sintomas, desse tópico, esse vídeo é definitivamente um vídeo que pode te ajudar. Mas por que que a fenomenologia pode ajudar pessoas que padecem desses males? Bem, ela pode ajudar porque a fenomenologia vai funcionar basicamente como um antídoto de percepção. Como assim um antídoto de percepção? Vou contar aqui uma pequena anedota para você. Certa vez uma mãe alertou seus filhos. Filhinhos, os leões são inofensivos, mas muito cuidado com as galinhas. E as minhoquinhas jamais esqueceram esse conselho. O que essa anedota nos agrega aqui para esse vídeo? A mamãe minhoca estava dando ali um conselho para as minhoquinhas, que elas poderiam ficar tranquilas quanto a leões, mas precisavam ter cuidado com as galinhas, né? Então esse conselho parte aí de um viés, né, subjetivo do mundo e da percepção de uma mamãe minhoca. Se a mamãe minhoca fosse dar esse mesmo conselho para uma gazela, a gazela iria se dar muito mal. A nossa percepção da realidade, a nossa percepção da vida dos outros e até de nós mesmos, ela é formada por vieses inconscientes da nossa mente. O viés inconsciente é o que está por trás do comportamento. Para mudar um comportamento, a gente precisa entender o que está por trás dele, o viés inconsciente por trás desse comportamento. E é aí que a fenomenologia vai entrar, porque o método fenomenológico existencial, ele nos dá a capacidade de desvelar exatamente esse viés inconsciente, isso que está por trás dos comportamentos. Ao olhar para o que está por trás dos comportamentos, a fenomenologia existencial vai se deparar com algumas questões muito intrigantes, e eu trago elas aqui para vocês. Todos esses sintomas que eu citei anteriormente, eles vão ter uma relação direta ou indireta com um ou mais de alguns desses temas. O vazio de sentido, por exemplo. O que é o vazio de sentido? Vamos dar um exemplo aqui para você entender melhor. Não saber o que fazer ou sentir que tanto faz fazer qualquer coisa. Já teve um momento na sua vida, ou quem sabe você está sentindo isso agora, de que você não sabe o que você quer fazer, ou você acha que, assim, qualquer coisa que você fizer não vai dar em nada, ou vai dar errado, ou vai ser a mesma coisa, ou que não tem sentido nenhum nem outro, né. Isso fala de um vazio de sentido, e esse é um tema que a fenomenologia existencial, ela vai tratar. É um dos panos de fundo desses sintomas. Então a gente vai pensar esses sintomas ali acima que eu citei como os comportamentos visíveis, como os fenômenos visíveis, enquanto que isso é que é justamente o que está por trás deles, são os significados, né, são os sentidos existenciais por trás desses sintomas. Outro exemplo aqui, a dependência existencial. Como assim? O que que é dependência existencial? Você nunca ouviu falar disso? Mas com certeza você já viveu uma situação ou viu alguém cuja autoestima, né, e o alto valor dependem completamente dos outros ou do externo. Vamos pensar aí nas redes sociais, né, aquela pessoa que é totalmente viciada em postar, em expor sua vida, que, né, se ela recebe ali muita validação, muitos likes, né, ela fica feliz, se ela não recebe, ela já fica insegura, então todo o alto valor, toda a autoestima dela tá em função
da validação dos outros, né, é uma dependência existencial. Essa não é a explicação, é apenas um exemplo para que vocês possam associar a teoria fenomenológica existencial que eu estou trazendo aqui nesse vídeo, à vida comum que todos nós vivemos hoje nesse mundo pós-moderno. Então, é como eu disse, esse não é necessariamente um vídeo teórico, ele é um vídeo de, vamos dizer, tradução. Eu quero traduzir aqui a teoria do método fenomenológico existencial em uma linguagem que, né, você que está assistindo esse vídeo, que nunca teve contato com esse termo, possa entender e possa identificar na sua vida ou no mundo que você testemunha. Outro tema que a fenomenologia vai trabalhar, a impessoalidade. O que que é a impessoalidade? É você fazer o que todo mundo está fazendo, né, isso é impessoalidade, é quando você vai ali, Maria vai com as outras, né, você vai indo, né, o que vai surgindo, você vai se engajando, se fulano fala que essa ideia tal é boa, aí você vai, se cicrano fala que: "Nossa, esse aqui é o que está dando muito certo", aí você vai, então, você se torna meio que, né, um boneco de ventríloco ali, né, você só reage ao mundo, mas você não se põe no mundo, né, você só reage. Então isso seria a impessoalidade. E na sequência, a gente vai se deparar com a inautenticidade, que é a inautenticidade, ela tem uma relação direta com a impessoalidade, né, mas seria assim, enquanto a impessoalidade é o que se vê, a inautenticidade é o que está por trás. Então, se eu estou sendo impessoal, provavelmente eu estou sendo inautêntico. Então, ser inautêntico é quando eu digo sim, mas eu quero dizer não, né? Eu me obrigo a fazer coisas que eu não quero, né? É porque sim, porque tenho que fazer, porque preciso fazer, porque é o certo fazer, porque eu já deveria ter feito, porque está tarde para eu fazer. Então, sempre há uma justificativa racional, sempre há uma ideia de dever, de ter que fazer, mas não há o desejo, né, não há a vontade genuína, né, então eu digo sim quando eu quero dizer não, e aí isso aí é a prova de que eu estou sendo inautêntico. Tudo que eu falei até agora são camadas, são modos, são questões, né, que estão por trás dos comportamentos, do que a gente faz, do que a gente deixa de fazer. E é olhando para essas questões que a gente consegue entender melhor por que que a gente continua fazendo uma coisa que é ruim, mesmo sabendo que aquilo é ruim para nós, que aquilo não nos faz feliz, que, né, mesmo sabendo que aquilo é um padrão, um ciclo vicioso na nossa vida que a gente quer se libertar. Então são essas questões que fazem com que fiquemos presos aos comportamentos, viciosos, né, os comportamentos padronizados, porque a gente nunca pensa no que está por trás dos comportamentos. A gente está sempre pensando nos comportamentos em si, que são os produtos, né, é a ponta final, é o sintoma, e a gente fica pensando neles, e a gente se culpa por eles, e a gente se martiriza por eles, porque eu não consigo, porque todo mundo faz, mas eu não, né, então eu sou errado, eu sou culpado, eu não consigo. Então notem que também, a ausência de possibilidade, esse engessamento de estar preso, estou preso num ciclo que eu não consigo sair, mostra, né, esse julgamento, que é justamente o oposto do que o método exige, né, eu me julgo por não estar conseguindo, eu me aponto como errado, como problemático, como estou quebrado, né, mas eu em nenhum momento estou pensando sobre o que está por trás desse meu comportamento, porque eu continuo fazendo algo que não é bom para mim. Então aqui eu trago um antídoto de percepção, um convite para você usar a fenomenologia existencial para você começar a pensar no que está por trás dos seus comportamentos, e aí você conseguir desvelar um pouco mais os significados da sua existência. Esses 3 últimos para mim, eles são muito emblemáticos da nossa realidade, e vocês vão entender por quê.
paralisia por análise. O nome, né, é autoexplicativo. É quando a gente ali estuda todas as possibilidades, mas a gente não escolhe nenhuma, a gente fica paralisado. A gente pode se sentir assim diante de possibilidades de trabalho, de vida, de relacionamentos. A paralisia por análise, ela é aplicável em vários campos, né? Essa coisa de ficar sempre buscando vários relacionamentos, você não aprofunda em nenhum, né? Você tá continuamente achando que não vai ter algo melhor, e aí você compara, então você não se aprofunda, você vai só viajando nas possibilidades, nas escolhas, e você não escolhe nada, né? Você fica parado. Essa é a paralisia por análise. E tá diretamente relacionado com a busca infinita, que é o conceito do seeking. É uma tendência, né, de todo organismo, de busca, né, de todo organismo vivo, de buscar, e no ser humano é muito forte. A gente tem um sistema motivacional e emocional relacionado ao seeking. Então a gente sente prazer apenas pela busca. E o fato da gente continuar procurando, ter essa disposição para o seeking, aliado à paralisia por análise, deixa a gente sempre num ciclo vicioso, né? Eu continuo procurando porque eu vou achar algo melhor, mas eu não escolho e não abraço definitivamente nada, porque nada é seguro o suficiente. Pode ter algo melhor, eu posso estar perdendo algo melhor. E aí, quando eu chego nesse pensamento de posso estar perdendo algo melhor, vem aqui o último dos meus exemplos do que está por trás de alguns comportamentos indesejados na nossa vida. FOMO, se você nunca ouviu falar nesse termo, ele significa, vem do inglês e significa Fear of Missing Out, que é o medo de estar perdendo algo melhor. Então você vê que essas 3 coisas estão diretamente relacionadas. Eu tenho muitas opções, então eu fico estudando, eu fico racionalizando, mas eu não escolho nada. Eu tenho uma motivação para a busca, então como eu não escolho nada, eu fico continuamente buscando, 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 na busca infinita, e eu não vou escolher nada, porque eu tenho medo do que eu estou perdendo quando eu escolho e quando eu escolher determinada coisa, né, porque se eu escolho uma, necessariamente eu estou perdendo todas as outras. Todos esses temas, eles se retroalimentam para gerar aí comportamentos que no final das contas não são assertivos, comportamentos que não nos ajudam a alcançar os nossos verdadeiros objetivos, a alcançar o que realmente é importante para nós, o que realmente faz sentido para você, o que faz sentido para você. Você quer já se perguntou isso alguma vez? Não o que faz sentido para sua mãe, para o seu irmão, para o seu pai, para os seus amigos, para os seus seguidores, o que faz sentido para você? Eu vou trazer aqui um exercício muito simples, fenomenológico, de 2 passos, vocês podem fazer agora, não precisa de nada. Depois tem aí um recado para os meus inscritos, meus 64 inscritos no momento, que eu tô gravando esse vídeo tem 64, e eu tenho um recadinho para vocês. E no final um resumo do próximo momento aí do canal, que vem por aí do canal, que eu vou compartilhar um pouco com vocês. Mas fique aqui comigo, vamos para esse pequeno exercício do método fenomenológico existencial. Esqueci aqui um bullet, vamos ver o que que tem. Será que era algo tínhamos alguma coisa escondida, mas eu falei, né, eu falei gente, falei sobre a dissonância cognitiva, sobre a semiótica, que são conceitos que eu já trabalhei aqui no canal, quem não sabe pode ir lá, você vai encontrar esses 2 vídeos. E eu trouxe aqui a intencionalidade como um novo conceito que eu ainda não falei. Esse conceito, ele junto com a epoché, são conceitos chaves para o método fenomenológico existencial, e eu realmente trouxe ele aqui só para citá-lo, mas não para explicá-lo. Ele é um conceito complexo e que eu pretendo explicar em outro vídeo, tá? Então fica aí, se inscreve no canal, vai ter muito conteúdo agora mais denso, mais profundo. A ideia é essa, né, a ideia agora é dar uma camada a mais de profundidade no meu conteúdo. É assim que eu pretendo me destacar, né, saindo um pouco do esperado, dessa internet morta, que a gente sempre está consumindo mais do mesmo, mais do mesmo. Então eu quis trazer aqui realmente um conteúdo totalmente fora de qualquer coisa que você possa encontrar por aí. E vamos para o exercício fenomenológico. É muito simples. Primeiro passo: o que mais você gostaria de mudar na sua vida hoje? Pensa nessa resposta. Qual é a primeira coisa que veio na sua mente quando eu fiz essa pergunta? Compartilha nos comentários aqui comigo. Eu respondi essa pergunta para fazer um exercício aqui para vocês, então eu fiz o exercício comigo mesma para ilustrar para vocês como seria
uma possível resposta. Bem, eu respondi não agora, mas o que eu teria respondido um pouco antes de eu decidir fazer o que eu vou fazer com esse canal e eu vou contar pra vocês. A resposta dessa pergunta me ajudou com essa decisão, né, de pra onde levar esse canal aqui. O que eu mais gostaria de mudar na minha vida há bem pouco tempo atrás, seria sair da CLT e empreender na minha área de formação, que é a psicologia clínica. Eu sou psicóloga clínica, sou especializada na abordagem fenomenológica existencial, e o meu maior desejo aí por muitos anos era poder trabalhar empreender na minha área e sair da CLT, que eu não trabalhava, na minha área na CLT, né, eu fui quase 10 anos aí CLT. E eu consegui fazer isso, tá, no início do ano aí. Essa é uma informação nova para quem está inscrito no canal, para quem já acompanha os meus outros vídeos, né, eu sempre falava que era CLT, então, oficialmente, a partir desse vídeo, eu já não sou mais uma CLT, criei coragem e saí, e isso tem tudo a ver com o método que eu estou apresentando aqui para vocês. Então foi assim, nessa mudança, isso aí era o que eu mais queria há bem pouco tempo. E o segundo passo aqui, né, uma vez que você responde o que mais você gostaria de mudar na sua vida hoje, a próxima pergunta é: do que você se protege não mudando isso? Do que você está se protegendo? E aí, para mim, isso estava muito claro e era extremamente palpável, porque eu protelei e eu procrastinei essa decisão por um tempo. Porque pedir para sair da CLT, de uma empresa que eu trabalhei quase uma década, que tinha estabilidade, eu ganhava razoavelmente bem, me necessariamente me trazia uma insegurança, né, e necessariamente a ideia de sair dessa empresa para empreender, né, na clínica, para dar esse tiro no escuro, seria enfrentar o desconhecido. Então seria ter que lidar com essa insegurança, ter que lidar com o medo de fracassar, né, então, ao não sair da CLT e não empreender na minha clínica, eu estava me protegendo aí desse medo de fracassar, dessa insegurança diante do desconhecido, que é algo que não é só meu, né, não é exclusivo aí da minha pessoa, mas é um sentimento que todo ser humano quer. Quando faz uma grande mudança, uma grande virada na sua vida, ele vai se deparar, né, o medo do desconhecido, o medo de fracassar também pode acontecer, não sempre, mas geralmente. Então, aqui tem um exemplo muito simples, tá, eu vou começar com simples, porque eu começo do pressuposto que ninguém aqui sabe nada da fenomenologia existencial, então realmente, tá, se você está me assistindo, se você está pensando aqui em continuar no canal, em se inscrever, né, saiba que vamos aos poucos para que a gente possa complexificar, mas de uma maneira que você possa compreender, que você possa absorver e possa realmente te ajudar na sua vida. Então esse seria um exercício, né, em que eu respondo essas perguntas não, com julgamento de certo e errado, "Ah, é certo ficar na CLT? É certo empreender? É errado ficar na CLT? É errado empreender?". Não se trata disso, né, mas para mim, o que significava ficar na CLT, né, significava não atender o meu desejo, ou seja, não atender o meu eu mais autêntico, né, o que eu escolhi ali desde criança, o que eu estudei, mais de 6 anos para poder fazer. Então, você nota que é muito simples perceber qual era o caminho que realmente ia me completar, me preencher, mas escolher esse caminho significa enfrentar esse desconhecido, essa insegurança e esse medo de fracassar. Então, para poder traçar esse caminho, eu preciso também abraçar tudo isso que vem junto, né, que dá o frio na barriga. Agora, um recadinho aqui para os meus inscritos, né, eu tinha falado 64 inscritos, eu sou muito, muito grata por vocês, pela força que vocês deram até agora ao canal. Quero me desculpar pela ausência, eu passei acho que aí uns 3 meses sem trazer nada, né, sem nenhum vídeo, mas foi justamente esse momento que eu estava vivendo de transição, de decidir sair da CLT e empreender, então eu precisei dar atenção para isso, dei atenção e agora, eu volto para dar continuidade ao projeto do canal. Esse projeto não morreu, então se vocês estavam com medo aí, quem estava inscrito, desse projeto morrer, não vai morrer, pelo contrário, é agora que a coisa está começando, é agora que a coisa vai esquentar,
porque a ideia é justamente trazer uma camada mais de profundidade para o meu canal, e essa camada de profundidade, quem vai dar o tom dela é justamente o método fenomenológico existencial, né, que é a minha abordagem, o meu aporte teórico na clínica psicológica que eu faço. Nós vamos continuar tendo conteúdos a respeito de comportamento, tudo isso, né, o canal ele vai seguir no mesmo fio que vinha até agora, mas agora a gente vai enveredar para essa profundidade, para o que está por trás, para o que a psicologia pode agregar para a gente, no sentido de melhorar as nossas vidas, a nossa qualidade de vida, a nossa saúde mental. Então o canal vai ter um novo nome, uma nova identidade, mas o formato vai ser o mesmo e vai ter mais profundidade com conteúdo acessível, didático e gratuito sempre. Nos próximos vídeos, a gente vai entender melhor todos esses conceitos que eu trouxe ali brevemente com exemplos, né? Ali, o que a fenomenologia existencial vai trazer para nós como um suporte ali, como uma alavanca para a gente poder sair desses ciclos repetitivos, sair desses padrões tóxicos, né, e sair, dessa vida estancada, dessa vida sem sentido. E para isso eu vou me demorar e eu vou mergulhar mais, né, nesses conceitos como o da impessoalidade, que é uma máscara, né, da inautenticidade do ser. A inautenticidade que basicamente é uma recusa em habitar a sua própria existência, né. Quem está sendo inautêntico está se recusando a habitar a sua própria existência. E se você quer entender melhor o que significa isso e por que eu estou fazendo essa afirmação, se inscreve no canal que eu vou trazer mais conteúdos a respeito disso, para que você possa ir abraçando mais esse novo conhecimento para a sua vida. Tanto a impessoalidade como a inautenticidade, eles limitam a autenticidade. E a autenticidade, ela só consegue vir, ela só consegue nascer quando o sujeito se assume como autor do seu próprio projeto. E mesmo que isso signifique, que ele precise lidar com a dúvida, com a incerteza e com a ambiguidade. É isso. Eu espero que tenha iluminado até aqui. Esse, oficialmente, é o último vídeo do canal A Professora, como vocês conheciam, né, para quem é um dos 64 inscritos que acompanha até agora. E a partir de então, esse canal agora, o canal A Psicóloga, um canal onde a gente vai trazer conceitos sobre a clínica existencial e como ela pode ajudar na prática a gente a melhorar as nossas vidas e a nossa saúde mental. É isso, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.